Boa tarde a todos novamente. Nós estamos, então, com mais uma sessão do projeto Conservação em Pauta, que é uma parceria entre a Rede de Museus da Universidade Federal de Pelotas, a PREC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, e a ACOR, Associação de Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul. Esse projeto ele se dá em virtude da realização da ocorrência da pandemia, e a gente traz conferências distintas dentro de um período de 15 em 15 dias. As nossas próximas conferências serão no dia 30 de novembro e no dia 7 de dezembro, abordando, respectivamente, os temas da preservação do patrimônio cerâmico e da preservação do patrimônio azulejar. Essa palestra vai ficar disponível posteriormente no canal do YouTube da PREC, UFPEL, da Pró-Reitoria de Extensão, caso vocês queiram divulgar, encaminhar para algum conhecido. E a nossa palestra de hoje, então, é a respeito do patrimônio gráfico. Nossa palestrante se chama Ana Uth e é professora adjunta do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas. De Minas Gerais, perdão, da Universidade Federal de Minas Gerais. É colaboradora da área de edição da Faculdade de Letras, na mesma universidade, o FMG, onde integra igualmente o programa de pós-graduação em Letras, Estudos Literários. Raquel travou para mim. Travou para mim também, gente. Está começando uma tempestade. Guardar um pouquinho, ver se a Raquel retorna, Ana. Claro. Nós estamos começando aqui uma tempestade em Belo Horizonte, pelo menos na minha região aqui. Tivemos um pico de energia, não sei se deve ter sido. Ela me responde no WhatsApp. Claro. Vou abrir a minha tela para te fazer companhia. Ela disse Tá que bem. a conexão dela caiu, ela me respondeu agora no WhatsApp. Claro. Mas a gente dá continuidade. Qualquer coisa eu sigo contigo. Claro, claro que sim. Vamos esperar um pouquinho. Na verdade, um pouquinho preocupada mesmo com a tempestade. Chegou às 5 horas em ponto. A Raquel não é. A gente pode continuar. Ela já fez a tua apresentação. Se ela esqueceu, eu não estou com o teu currículo nem, mas se ela esqueceu de alguma coisa. Não, imagina, é só mesmo não por isso, mas simplesmente para. Queria te agradecer imensamente no nome da reitoria, da Rede de Museus da UFPEL, a tua participação. Uhum. E aí, se tu quiser, e eu estou aqui tá? Perfeito.
Excelente. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? A Raquel chegou. Eu vou pedir para vocês, caso tenha algum corte, porque eu não vou ter consciência total, assim, se vocês, né, vão me ouvir mesmo, se houve um corte e tudo, então eu vou pedir para vocês me enviarem uma mensagem pelo telefone, caso isso aconteça. Eu estou com o telefone aqui do lado, vou ficar olhando de vez em quando. Perfeito? Começamos? Sim, Ana, pode começar. Então, tá joia. Olha, queria primeiramente agradecer aos colegas da Associação de Conservadores e Restauradores. Oi. Oi, consegui voltar, eu acho. Vocês me escutam? Sim, escutamos, Raquel. Ok, me desculpem, gente, caiu a luz aqui na minha casa. Está uma trovoada tremenda em Belo Horizonte. Então, exatamente, vou retomar, pode ser? A Andrea já tinha me colocado assim para iniciar. Mas se eu, Iniciar. Se você, Ok. já estava começando, assim, agradeço a sua apresentação. Então. Acho que já foi muito bem feito, muito já contemplou, né? Mas você que sabe, fica à vontade. Você prefere Tudo bem. Voltar um pouquinho? Não, pode retomar, por favor. Obrigada. Então tá jóia. De nada, imagina. Obrigada, Raquel. Eu estava, na verdade, agradecendo, né, os colegas da Associação de Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul, super iniciativa, e também aos colegas da Universidade Federal de Pelotas pelo convite para participar desse ciclo de conferências Conservação em Pauta, que tem animado o campo, né, com uma série de encontros muito legais, e que ganha um sentido bem especial nesse momento aí difícil que a gente está atravessando, né? Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada, Raquel, obrigada, Andréia, pelo contato direto, pela mediação. O que eu vou compartilhar com vocês integra um pensamento e um trabalho que deriva de uma série de projetos coletivos desenvolvidos na última década no Brasil e em outros países latino-americanos, que construíram seus caminhos a partir de uma perspectiva, digamos, ampliada de patrimônio gráfico. Esse é, sem dúvida, um motivo de alegria, preciso dizer, porque apesar de já ter tido a oportunidade de apresentar esse trabalho em vários espaços, na Colômbia, no Chile, no México, em Portugal, na França, agora recentemente, há algumas semanas na Argentina, embora essas fronteiras não façam mais sentido, né, nesses tempos digitais, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de apresentar esse tema e esses projetos aqui no Brasil, em uma instância dedicada à preservação, né, com colegas que discutem conservação e restauração. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu gostaria de começar discutindo, uma vez mais, como eu tenho feito, a própria noção de patrimônio gráfico, o patrimônio que, apesar das suas volumosas máquinas, né, e da concretude do seu chumbo, se apresenta muito frequentemente como um patrimônio invisível. Invisível porque ele é, em grande medida, constituído pelos gestos e pelos saberes imateriais que dão forma, né, aos impressos, e visibilidade também aos impressos. Invisível porque esses gestos e esses saberes efêmeros por natureza, eles se escondem por detrás da forma acabada, né, dos objetos. E invisível, sobretudo, porque é um patrimônio negligenciado pelas instâncias responsáveis pela preservação do patrimônio cultural. Então, a partir dessa constatação, eu gostaria de, em um primeiro momento, convidar a todas e todos a refletir, então, sobre essa presença forte, concreta, né, latente, ao mesmo tempo invisível, das máquinas e dos saberes que constituem o que nós chamamos aqui de patrimônio gráfico, e, em seguida, apresentar, então, a forma como
Alguns desses projetos, sobretudo os brasileiros, dois deles, o Museu Vivo Memória Gráfica e o Memória do Pão de Santo Antônio, procuraram responder às questões levantadas pela categoria em diálogo com outros projetos latino-americanos. Então, eu acho que a gente pode partir de uma pergunta inicial, elementar, né? O que a gente quer dizer quando fala de patrimônio gráfico? Né? Quais são os bens culturais associados a essa categoria? Quais são as instâncias sociais, intelectuais, pedagógicas e jurídicas implicadas nos processos de atribuição de valor simbólico, de preservação desses bens? E, sobretudo, ainda mais importante, como se dá, de fato, o gesto patrimonial que regula as suas diferentes formas de apropriação, né? Nós sabemos, e a bibliografia sobre o tema evidencia com muita frequência, que a noção de patrimônio gráfico está diretamente associada à de documentos gráficos, né? Sejam eles livros, documentos de arquivos ou obras de arte, que constituem preciosas coleções conservadas em bibliotecas, arquivos e museus. E, nesse sentido, a reflexão sobre a categoria ela está centrada nos produtos da cultura escrita e impressa, que Acredito que a conexão da Ana tenha caído também. Vamos aguardar um momento. Temos uma bela tempestade em Belo Horizonte. Mas vamos tentar, vamos ver se é possível continuar com essa fala hoje. Conforme for, nós retomamos a fala em outra data. Raquel, Oi. ela está tentando se conectar. E qualquer coisa vai tentar pelo celular. Diz que faltou luz na casa dela. Sim, pois é, tô dizendo, tá uma trovoada tremenda aqui. Ela informou agora que está se reconectando. Vamos torcer que consiga. Sim. Gente, enquanto isso, eu vou terminar de ler o currículo da professora Ana, né? Então, ela possui mestrado e doutorado em História Cultural, ambos pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, e foi responsável pela concepção e coordenação do projeto de preservação Memória do Pão de Santo Antônio, que em 2015 deu origem ao Museu Tipografia Pão de Santo Antônio, em Diamantina, sendo colaboradora da Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica. Pelo menos a informação foi dada.
Pessoal, estamos com problema de conexão com a Raquel. E vamos aguardar um pouquinho para ver se restabelecemos a conexão ou teremos que transferir para outro dia. Mas vamos aguardar um pouco. Raquel, está me escutando? Eu te escuto bem. É que a tua imagem acho que ficou congelada para mim. A Ana pergunta se poderíamos deixar para as 18 horas. Não sei se todo Sim. mundo pode. Vamos ver aqui as respostas. Para mim, travou. Travou aqui. Eu tô vendo no bate-papo, por enquanto ninguém respondeu, mas por mim pode ser 18 horas, sim. Agora foi, pode ir. Pronto, apareceu mesmo. Bom, mas nós estávamos, então, partindo, né, para essa reflexão em torno do patrimônio gráfico, a partir de uma pergunta elementar, né? O que nós queremos dizer quando falamos de patrimônio gráfico? Quais são os bens culturais associados a essa categoria? Quais são as instâncias, né, sociais, pedagógicas, jurídicas, inclusive implicadas nos processos de atribuição de valor simbólico e de preservação desses bens, e como se dá, sobretudo, acho que essa é a pergunta mais importante, como se dá o gesto patrimonial que regula, né, as diferentes apropriações que nós fazemos desses objetos. Então, nós sabemos que a bibliografia sobre o tema né, faz uma vinculação direta, né, da noção de patrimônio gráfico à noção de documento gráfico, né, sejam eles livros, documentos de arquivos ou obras de arte, que constituem preciosas coleções conservadas em bibliotecas, arquivos e museus. E, nesse sentido, a reflexão sobre a categoria, ela está centrada, sobretudo, nos produtos da cultura escrita e impressa, que também passaram por um longo processo de afirmação, né, no caso dos documentos gráficos, desde lá da famosa Conferência de Sangala, ainda no século XIX, até os grupos de trabalho dos comitês do ICOM, né, passaram por um longo processo de afirmação até adquirirem o Estatuto Patrimonial. Hoje, nós sabemos, plenamente reconhecido pelas suas diferentes instâncias culturais, né, implicadas no processo de preservação. Agora, se a gente desloca os nossos olhares dos produtos em direção aos meios de produção da cultura escrita, a situação é muito distinta. E é esse o convite que eu faço a vocês, né? Nós nos deparamos com um vazio simbólico, né, discursivo, institucional, que não nos oferece um território propício à preservação. E nesse deslocamento, nós não somos nem mesmo capazes de identificar com clareza a extensão dos bens culturais ligados, né, a essa categoria de patrimônio gráfico, e nem mesmo as instituições ou as instâncias que são responsáveis por eles, né? E nesse caso, uma possível história de preservação se confunde muito frequentemente, e é o que nós vivemos, inclusive nesse momento, uma história de destruição, né, de perda. E, no caso brasileiro, eu sei também que essa é uma realidade de vários países americanos, latino-americanos, europeus. Infelizmente, o modelo de produção do impresso, os modos, né, de produção do impresso,
com suas máquinas, suas técnicas, seus homens e mulheres, não foram objeto de um processo de atribuição de valor simbólico e cultural, e ao se encontrarem no interior dessa ausência, foram sucateados, esquecidos, obliterados, reciclados, sobretudo, despojados das suas funções, muitas vezes. A perda foi muito grande, né? E apesar dessa negligência, nós sabemos que no interior desse vazio simbólico habita, na verdade, uma grande variedade de objetos e saberes, máquinas, utensílios, ferramentas, gestos e técnicas tradicionais que deram forma, né, e realidade aos produtos da cultura escrita. Trata-se, na verdade, de quê, né? Quais são esses objetos? Máquinas impressoras, né? Prelos, matrizes, clichês, mobiliário diversificado, máquinas e ferramentas específicas, de uso específico, como a gente vai ver daqui a pouquinho, cavaletes, gavetas, componedores, linotipos e toneladas de tipos móveis que, não tendo esse estatuto patrimonial definido, foram muitas vezes, e são ainda, tratados como lixo, como sucata, né, submetidos ao comércio, muitas vezes ilícito da reciclagem. Fontes e fontes de tipos móveis do passado transformaram-se em chumbo fundido. E a ausência desses objetos destruídos por essa negligência e por essa invisibilidade traz, sem dúvida, a ameaça do apagamento dos sistemas de produção da própria cultura escrita, né? Contrapondo-se à enorme diversidade dos elementos materiais que constituem esses sistemas, e são muitos os elementos, poucos são os objetos que resistiram, né, à indiferença com a qual são percebidos pelas instâncias para além, né, dos espaços que nós conhecemos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, para além da concretude dos seus objetos, esse mesmo patrimônio, eu trago aí algumas imagens, só para deixar um pouco mais concreto, esse mesmo patrimônio carrega a história imaterial das técnicas, ainda mais difícil de ser aprendida. Nesse sentido, trata-se também, né, não somente das máquinas, mas do cotidiano, das práticas, do gesto do tipógrafo, dos dedos do linotipista, do movimento das folhas de papel em uma máquina impressora, do baleágio ritmado do impressor, do som sequencial da montagem da rama, do segredo do encadernador e de muitos outros gestos, né? Trata-se ainda da transmissão dos saberes tradicionais constituídos no interior de uma determinada cultura, das reinvenções das tradições e das suas táticas, muitas vezes, desviantes de apropriação. A gente vai ver isso daqui a pouquinho com o projeto Ponto Santo Antônio, do léxico, isso é interessantíssimo, próprio de uma tipografia, de um espaço de produção gráfica, de anedotas profissionais, enfim, de toda uma vida que se constitui ao redor das máquinas, né, e das letras. De fato, além da abundância e da diversidade dos acervos arquivísticos, bibliográficos e artísticos que nós tanto celebramos, o patrimônio gráfico é compreendido, então, aqui na sua dimensão do fazer, contemplando, sobretudo, as máquinas e as ferramentas do passado, juntamente às técnicas em exercício, necessariamente vinculadas aos homens e às mulheres que as colocaram em movimento, no interior de diferentes contextos históricos e sociais. Daí, a dupla autoridade, né, desses objetos patrimoniais constituídos pela cultura escrita em uma história de longa duração, porque ao mesmo tempo que eles reúnem um conjunto de elementos materiais, técnicos, mecânicos que caracterizam diferentes modos de produção, eles contêm também a memória das ações humanas que os colocaram em movimento, né, que deram realidade. Enfim, e foi com essa compreensão que o Museu Vivo Memória Gráfica, um projeto que teve início em 2010, delineou a sua missão. Em um primeiro momento, o projeto se caracterizou em torno de um espaço de memória, um pequeno museu que foi constituído no Centro Cultural FMG em 2010 e que teve em atividade aberta ao público até 2015. Depois da paralisação das atividades no espaço, o projeto, que já tinha mostrado sua vocação extensionista,
incitando, inclusive, a consolidação de outros pontos de memória gráfica no Brasil, em Belo Horizonte, no Brasil, em outros países latino-americanos, ele acaba integrando suas ações a outros espaços e passa a se dedicar mais intensamente à ampliação da interlocução latino-americana, com a consequente criação que ele faz em parceria com outras instituições, de uma rede profissional e investigativa, a Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica, que vai aparecer aqui também daqui a pouco. Enfim, é importante mencionar, mesmo que rapidamente, a história da criação desse primeiro espaço, porque ele envolve vários colegas da UFMG e colaboradores externos que devem ser mencionados. Então, logo que eu integrei a universidade em 2009, como professora do curso de Conservação e Restauração, no qual eu atuo, né, ainda hoje na área de documentos gráficos, incluindo esse campo da história do livro e da restauração de acervos bibliográficos, eu fui convidada, então, pela diretora do Centro Cultural, a professora Sônia Queiroz, para constituir e coordenar um projeto cultural envolvendo um acervo que já se encontrava na instituição a partir de uma parceria estabelecida com a Memória Gráfica, Tipografia e Escola de Gravura, uma instituição que fez história em Belo Horizonte com um projeto maravilhoso e que foi coordenado pela querida colega Maria Dulce Barbosa, que desde então participa também de todos os projetos aí que foram desenvolvidos na UFMG em torno da cultura gráfica. Mas esse acervo, ele era, na época, formado por máquinas impressoras, mobiliário e tipos móveis aportados pela memória gráfica, né, por essa instituição, e pela Escola de Arquitetura, que doou o equipamento da sua antiga oficina tipográfica, que já estava desativada há algum tempo. E durante o processo de implementação, outros objetos foram agregados aos poucos, como uma transferência de mobiliário tipográfico da imprensa universitária, e com uma importante doação de uma linotipo realizada pelo colega e parceiro, né, do projeto fundamental, Flávio Vignoli, que possibilitou, inclusive, o trabalho editorial a partir dessa doação. Então, diante de uma série de máquinas, cavaletes e tipos, a nossa pergunta inicial foi como unir, né, em um contexto patrimonial, e era esse que a gente tinha em vista, inclusive a partir da própria proposta feita pelo Centro Cultural, as máquinas e as pessoas, né, as técnicas e os gestos. E a resposta apareceu muito naturalmente, né, colocando esse patrimônio em movimento, reativando o funcionamento das máquinas, construindo um museu ativo sob a forma de uma oficina tipográfica, mostrando ao público não somente o chumbo do passado, mas também as técnicas em exercício praticadas por homens e mulheres do presente, né? E a reativação da antiga tipografia, que contou com o conhecimento de técnicos em mecânica gráfica e com a presença de um tipógrafo e um linotipista, além de incitar a visita de um público variado, permitiu também o desenvolvimento de projetos expográficos e editoriais, integrando professores, estudantes do cursos de conservação, de história, de ciência da informação, de artes visuais, museologia, letras, enfim, né, todos os campos do conhecimento que dialogavam com esse espaço. Então, para além da salvaguarda e da divulgação dos equipamentos e das máquinas que participaram dos lotes de fabricação própria da tipografia, a nossa proposta teve a sua relevância, e tem, acredito, fundada nessa experiência de unir, de fato, de uma forma efetiva, né, patrimônio material e imaterial, concebendo, então, suas ações em torno de um projeto, ao mesmo tempo, pedagógico, museológico, investigativo e editorial. Então, para efetivar a união já presente no enunciado Museu Vivo entre patrimônio material, constituído por equipamentos tipográficos de valor histórico, e patrimônio imaterial, constituído por técnicas e saberes tradicionais em exercício, a nossa proposta se organizou em torno de 5 eixos aí que vocês estão vendo. Grande parte dessas ações aconteceu ainda no Centro Cultural, e a partir de 2015 elas foram se adequando a outros espaços,
e eu vou tentar apresentar brevemente cada uma delas, escrevendo as propostas nas reflexões em torno da noção de patrimônio gráfico, né, com as quais nós começamos essa fala. Então, atividade editorial tipográfica, vou passando aí as imagens para ir ilustrando. É importante dizer que foi fundamental na nossa proposta de preservação, eu diria que constituiu o coração mesmo do museu, pois é o desenvolvimento constante das atividades de publicação que permitiu a manutenção do nosso patrimônio em movimento, com a presença do nosso tipógrafo José do Monte, do linotipista Hilton Fernandes, e de colaboradores, pesquisadores e estudantes. Eu destaco a presença fundamental do colega pesquisador tipógrafo, que já foi mencionado aqui, Flávio Vignoli, e dos então estudantes, hoje todos profissionais confirmados, né? Alice Gontijo, que talvez esteja presente aqui, Ana Paula Garcia, Fábio Martins, Natália Vieira, Janes Mendes Pinto, Aline Ferreira, enfim, todos atuaram diretamente, né, nas diferentes etapas do processo editorial e de montagem do museu, incluindo, assim, tradução, preparação de originais, composição, revisão de provas, impressão, encadernação, acabamento, todo o processo era realizado nessas oficinas, né? E nós tivemos também, nesse momento, o apoio fundamental do laboratório de edição da Faculdade de Letras. Enfim, a atividade ela se desenvolveu a partir da linha editorial História do Livro, que deu origem ao livro dos tipógrafos, vou passar aqui a imagem, e desenvolveu também a coleção sobre textos, consagrada à publicação de fragmentos de textos literários que fazem das diferentes modalidades de produção do livro objeto de suas próprias narrativas. Ela uma coleção inteiramente composta quente, linotipia, e impressa com os mesmos meios, né, utilizados pelo processo tipográfico, né? A coleção coloca em funcionamento uma linotipo, né, que integra o acervo do museu. O segundo eixo de atividades foi constituído pelo ciclo de oficinas Artes do Livro, que compreendeu oficinas de tipografia, gravura, edição, encadernação. As oficinas eram ministradas pelos pesquisadores, professores e bolsistas vinculados ao projeto, integrou a Semana de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, e, assim, promoveu muitos cursos aí ao longo de 5 anos. Também o terceiro núcleo, o núcleo de mostra, o ciclo de mostras, desculpa, Gabinete do Livro, ele se concretiza a partir, né, de uma série de exposições que, além de ter tido caráter também itinerante, hoje realizado no Centro de Memória da Faculdade de Letras, e se dedica à divulgação de acervos bibliográficos, e cada mostra organiza também um encontro que promove também uma discussão sobre o acervo. Aí vocês podem ver, já apresentamos séries muito especiais, como a dos livros impressos pelo próprio João Cabral de Melo Neto, as belas edições da editora Noa Noa, de Santa Catarina, apresentadas em Diamantina, em parceria com a Biblioteca Universitária. Apresentamos também uma série dedicada ao famoso editor renascentista Aldo Manuzio. Essas mostras foram todas feitas também em parceria com Flávio Vignoli, e continuam, estão na sua 12ª edição nesse momento. O quarto eixo se organiza em torno do Fórum Permanente, encontros em torno de livros, que tem, né, apresentado pesquisas desenvolvidas em torno das tradições visuais, gráficas, editoriais promovidas pela cultura impressa. Essa é, sem dúvida, a ação que mais nos aproximou, em primeiro momento, do trabalho desenvolvido pelos colegas latino-americanos. Não poderia deixar de mencionar um livro recém-publicado pela editora UFMG, que narra
Muitos desses encontros realizados aí ao longo de quase 10 anos em torno do patrimônio gráfico, da memória gráfica, finalmente, além dessas atividades que continuam sendo desenvolvidas em outros espaços, o museu, enquanto esteve vinculado ao Centro Cultural, também organizou visitas técnicas, direcionadas a estudantes de ensino fundamental, médio, escolas públicas e privadas, diferentes cursos de graduação, em artes gráficas, biblioteconomia, enfim, conservação e restauração, como é óbvio, né? E todos os interessados. Mas, além desse programa, que compõe mais concretamente as ações do projeto, o Museu Vivo Memória Gráfica se mostrou muito rapidamente como um catalisador para novos projetos. E o primeiro desdobramento, que se deu depois de várias visitas e interlocução com a nossa equipe, vem com o ateliê tipográfico do Centro Editorial e Gráfico da Universidade Federal de Goiás, criado em 2014. Espaço pelo qual eu tenho imenso carinho, exatamente pelo fato de ter acompanhado de perto a sua implementação e também pelo fato da reativação do patrimônio gráfico da Universidade de Goiás e em torno desse acervo que o espaço foi criado, ter sensibilizado imediatamente os antigos profissionais da tipografia goiana, que foram imediatamente incorporados ao projeto, graças, é claro, ao apoio institucional que tiveram, né? Evidenciando, então, figuras importantes da história do patrimônio gráfico do estado de Goiás. Mas o trabalho de maior dimensão, né, que teve envolvimento direto do Museu Vivo Memória Gráfica, e que vai mais efetivamente internacionalizar, inclusive, as ações do projeto, é o Memória do Pão de Santo Antônio, que promoveu, entre 2012 e 2015, a restauração e a preservação de uma oficina tipográfica no estado de Minas Gerais. A oficina do jornal, né, Pão de Santo Antônio, situada em Diamantina, dando origem, então, ao Museu Tipografia Pão de Santo Antônio. O projeto ele nasceu de um diagnóstico realizado pelo Museu Vivo Memória Gráfica na ocasião de um festival de inverno, a pedido da Diretoria de Ações Culturais da UFMG, e a partir de 2012 teve, então, por missão a preservação de quase 100 anos de atividade editorial e tipográfica desenvolvida pelos jornais Pão de Santo Antônio e Voz da Diamantina entre 1906 e 1990. Essa longa atividade tipográfica, para vocês já terem de cara, né, uma ideia da complexidade desse acervo, ela desenvolveu duas categorias de acervo, né? Uma que a gente chamou de museológica, porque ela já estava, inclusive, integrada a um projeto ainda inicial, mas realizado de exposição, realizado pela própria comunidade, então, que era constituído pelas máquinas e pelos objetos remanescentes da antiga tipografia, e outro documental, composto, então, pelos quase 4.000 exemplares, né, dos jornais tipográficos. Além de restaurados, os jornais também foram digitalizados com o apoio fundamental da Divisão de Coleções Especiais e Obras Raras da Biblioteca Central da UFMG, sob a coordenação da Diná Marques. E todo o processo de restauração dos dois acervos deu origem a uma hemeroteca local, onde os documentos estão acondicionados e podem ser consultados, e também a exposição permanente, que continua, na verdade, sendo uma oficina tipográfica. Então, tratava-se de quê? Né? Vamos ver essas imagens. De máquinas degradadas, né? Cavaletes e gavetas desfalcados, degradados, ferramentas adormecidas, componedores enferrujados, clichês corroídos, matrizes desgastadas, tipos móveis oxidados e perdidos, tinta ressecada,
prensas e prelos enferrujados, e ainda 4.000 exemplares de jornais impressos naquele mesmo espaço, né, ao longo de todo o século XX, em diferentes estados de conservação. O percurso entre os objetos degradados e o estabelecimento desse novo espaço, né, com a constituição de uma nova presença desses objetos, foi marcado por descobertas cotidianas que deram cada vez mais visibilidade aos gestos dos trabalhadores que passaram por ali. Descobertas sobre, por exemplo, a função exercida pelos objetos, suas origens, suas particularidades no coração daquela tipografia. E é claro que esse processo foi marcado por um longo percurso de pesquisas que, além de percorrer a memória viva dos profissionais das letras de chumbo, que nós conseguimos identificar em Diamantina ainda, convocou diversos tipos de fontes históricas, né, dos manuais antigos, dos antigos mestres tipográficos e catálogos de fornecedores de materiais gráficos à literatura. E é importante dizer que nosso projeto contou com uma equipe composta por mais de 20 profissionais. Eu acho que tem algumas pessoas que trabalharam nesse projeto aqui hoje. Natália, não sei se está aí ainda, eu a vi um pouco antes, a Alice Gontijo, Natália Vieira, quem mais, não sei quem está aí, mas vale a pena mencionar, né? Mais de 20 profissionais das mais diversas áreas, muitos deles formados pelo curso de Conservação e Restauração da UFMG, como foi o caso da colega Janes Mendes Pinto, que coordenou a equipe de conservação e restauração e teve um papel muito importante no processo. E vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, né? Para ilustrar, então, a emergência dos sentidos dos objetos restaurados, eu não poderia deixar de mencionar uma de suas descobertas, que está, inclusive, muito bem registrada no catálogo do museu, mas que vale a pena ser discutida aqui hoje, né? Além dos objetos mais comuns do mundo tipográfico, como componedores, pinças, guarnições, ramas, mulandeiras, alguns elementos aparentemente banais não foram visualizados em um primeiro momento, não foram nem sequer identificados, né? E foram ao longo da pesquisa, do trabalho cotidiano, que eles foram ganhando forma, foram ganhando realidade. Ao ponto de uma escova, que parecia, na verdade, um utensílio de limpeza, né, conseguir recuperar sua função no mundo tipográfico como uma escova de provas em um catálogo de material tipográfico do século XIX, e sua conexão com uma técnica, a prova de escova, em uma carta de Baudelaire. Na verdade, a escova era utilizada, como indica a própria tradição tipográfica, na realização das primeiras provas para a revisão que antecediam a montagem da rama. Então, uma prática de impressão muito específica e invisível aos olhos dos leitores, a prova de escova, como vocês podem ver aí, além do anúncio do catálogo de material tipográfico, ficou caracterizada em uma carta que Baudelaire escreve ao seu editor, o Arsène Housset, o editor da revista La Presse, pedindo que fizesse, então, uma prova de escova. A expressão é une épreuve à la brosse, uma expressão que chegou, inclusive, a entrar para a língua francesa para designar algo feito rapidamente, sem muito cuidado, né? Era uma impressão feita para fazer uma prova mais rápida, para impedir, né, todo o trabalho de reestruturação da rama, caso houvesse muitos erros, né? E esses equívocos, esses erros, essas gralhas tipográficas, esses erros exigissem uma nova composição. Eu acho que esse exemplo ilustra muito bem, né, essa característica estrutural do impresso, a qual eu fiz referência no início, que insere os seus modos de produção em um regime de invisibilidade, uma vez que os gestos, as técnicas e os saberes se ocultam, né, por detrás da forma acabada dos objetos, que eles próprios tornaram visíveis, né,
na forma de livros, jornais, cartazes, gravuras, enfim. De fato, o que veio a ser o Museu Tipografia Pão de Santo Antônio tem sua particularidade fundada exatamente na união singular dos meios de produção próprios da tipografia com os impressos saídos dos seus prelos em um mesmo local, né? Essa presença desses objetos contínua, né, ao longo de 100 anos no mesmo local, traz, sem dúvida, uma dimensão museal muito forte, né? E foi essa singularidade que nós insistimos também em preservar ao afirmar o caráter ativo do patrimônio gráfico com a reativação da funcionalidade dos equipamentos que compõem a antiga tipografia, hoje novamente em movimento, mas, claro, integrado a um programa de preservação, né? E foi exatamente para concretizar esse programa que, durante todo o processo de restauração e de implementação do museu, que contou, eu insisto, com mais de 20 profissionais, estão todos lá listados na página do museu, convido também vocês a visitarem. Nós desenvolvemos uma série de ações editoriais, acadêmicas e educativas, integrando a comunidade ao seu patrimônio, promovendo muitos encontros, como vocês podem ver aí. Ateliês abertos de restauração do acervo, quando então a comunidade teve a oportunidade de vivenciar de fato o processo de restauração, claro, sem nenhum tipo de intervenção direta por parte, né, dos visitantes, mas com uma apresentação, né, ampla e com um discurso técnico, adaptando a comunidade, né, aquele processo, né. Oficinas também de gravura em escolas públicas da cidade, inclusive do entorno do museu, sensibilizando crianças, adolescentes, professores. Realização também nós fizemos do encontro dos tipógrafos do Pão de Santo Antônio, porque conseguimos encontrar mais de 10, e nós conseguimos então reunir os antigos impressores compositores da gráfica do jornal Pão de Santo Antônio, como o senhor Hamilton Manso, que vocês veem aí, que trabalhou mais de 40 anos na casa, o senhor Geraldo Moraes, figura fundamental, inclusive, que se integrou ao processo de restauração, pelo seu amplo conhecimento em mecânica gráfica, né, deu consultoria para os restauradores, enfim. Desenvolvemos também atividade editorial com a publicação de um boletim eletrônico mensal e de cadernos temáticos inaugurados com um texto dedicado à grande máquina impressora do museu, redigido pela Janes Mendes Pinto, e também a realização de um livro-catálogo lançado na ocasião da inauguração do espaço. Vocês têm acesso, inclusive, a todo esse material no site do museu, que está aí apontado ao lado dessa imagem do catálogo. Também criamos o Fórum Patrimônio Gráfico em Movimento, evento bianual que está na sua 4ª edição e que formalizou um espaço de discussão muito privilegiado para se pensar patrimônio gráfico latino-americano, a partir dessa perspectiva sempre ampla, né, para além dos seus produtos. O que caracteriza esse fórum, inclusive, é o fato de unir discussão teórica sobre os espaços de preservação e sobre os profissionais do patrimônio gráfico, né, com as ações práticas que também integram o acervo do museu e os mestres da tradição tipográfica, através de encontros de tipógrafos, realização de impressos tipográficos, e hoje levando movimento e realidade à antiga tipografia, que compõe um dos acervos do museu. A gente segue, né, com atividades por meio de visitas, seminários, ateliês abertos, como, por exemplo, uma série de oficinas realizadas em 2018, 2019, esse ano foi impossível, Patrimônio Gráfico em Movimento, ateliê aberto na tipografia, um evento realizado em parceria com o curso de Conservação e Restauração da UFMG, aberto ao público, que conta com ampla participação discente, oferece oficinas à comunidade local. Claro que o uso atribuído aos objetos que finalmente conquistaram, né, um estatuto patrimonial, pelo menos nesse espaço, e nós acreditamos que são essas mesmas as ações, né, que vão depois impactar na constituição da categoria,
aqui me referi no início, né, da fala, enfim, levanta algumas questões relacionadas, né, o uso desse material levanta algumas questões relacionadas à manutenção e à preservação do patrimônio cultural, e tal posição, claro, ela pode enfrentar problemas, uma vez que impõe um controle diário do estado de conservação dos objetos, mas nessa perspectiva patrimonial que busca integrar a matéria ao gesto, nós acreditamos que esses objetos inseridos a uma história, né, de longa duração só podem ser efetivamente preservados se tiverem movimento. Claro que eles já não podem ser usados diariamente e as funções foram totalmente alteradas, mas inseridos em um programa capaz de estabelecer um uso seletivo através de pequenas publicações e eventos, esse patrimônio permite ainda, permite que o museu exponha, né, e preserve exatamente essa dimensão invisível, as técnicas em exercício. E, para finalizar todo esse programa patrimonial, desenvolvido em torno do Museu Vivo Memória Gráfica, do Museu Tipografia Ponte Santo Antônio e Diamantina, com os encontros efetivos a partir do fórum, acabou também incidindo na consolidação de outros espaços no Chile e especialmente na Colômbia, com a criação de um espaço de memória gráfica, por exemplo, na Universidade de Cauca, em Popayán, um projeto belíssimo, que é coordenado pela colega Laura Sandoval Sarmiento, né, com quem a gente tem colaborado desde 2014. E, a partir desse momento, com a participação dos colegas brasileiros de várias instituições, com os colegas mexicanos, também da Argentina, da Colômbia, do Chile, ficou muito claro que uma rede de interlocução que ganhava forma também com chumbo, papel e tinta, estava sendo constituída, né? Uma consciência clara do que estava sendo tratado como patrimônio gráfico. Então, todas essas ações acabou nos incitando, em colaboração com a colega Marina Garoni Grabier, da Universidade Nacional Autônoma do México, a dar início a um novo projeto, a Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica, que se consolidou com o intuito de formalizar uma rede de interlocução capaz de colocar em contato os profissionais as instituições, os pesquisadores e estudantes que se dedicam à cultura gráfica, ao patrimônio gráfico especificamente, e estabelecer um mapeamento da bibliografia latino-americana da área e um levantamento permanente de instituições e espaços de preservação de memória gráfica. Nós já estamos na segunda edição da bibliografia de cultura gráfica, a terceira sai até final de dezembro, e os resultados de um levantamento permanente de espaços de memória, não sei se o Tiago Landi está aí, é ele que fez né, ele e são os editores do boletim, os secretários da rede, ele e a SOTI do México que estabeleceram, né, esse primeiro levantamento. Todo esse material está disponível na página da rede de cultura gráfica. Então, estão todos convidados a participar e a colaborar com esse projeto realmente coletivo, que hoje absorveu, né, mais de 15 países, centenas de pesquisadores, e o projeto que tem dado ênfase aos modos de produção da cultura escrita e colaborado, assim, a gente acredita, com uma afirmação dessa dimensão material e imaterial do patrimônio gráfico. Enfim, no interior desse triplo regime, então, de invisibilidade com o qual, né, nós começamos, a invisibilidade própria, a imaterialidade dos gestos, o silêncio da materialidade das formas, a negligência das instâncias patrimoniais, vive, então, uma grande diversidade de máquinas, gestos e saberes, e eu espero que essas experiências patrimoniais, pedagógicas, investigativas, tenham conseguido mostrar, né, fazer refletir, né, que a ausência desses objetos em funcionamento, ou a simples indiferença, traz a ameaça de eliminação da história dos sistemas de produção e circulação da cultura escrita, né, na sua subjetividade,
com os seus detalhes, como foi o caso do Museu Tipografia Pão de Santo Antônio, né? O caso ao contrário do Museu de Tipografia São de Santo Antônio, que conseguiu, pelo menos, identificar algumas dessas especificidades. Enfim, agradeço muito o convite, uma vez mais, e espero que a gente possa debater aí, tem um tempinho para debate. Muito obrigada. Nós que agradecemos, eu já estou abrindo aqui a câmera para a gente começar essa conversa. Eu gostaria de destacar a importância desses dois projetos, né? A relevância deles no âmbito de mostrar as máquinas, o patrimônio cultural, como testemunho efetivo do saber fazer, como testemunho da técnica, como testemunho do gesto, né? Como foi bem salientado. E como esses dois projetos trazem para um profissional em formação uma visão tão ampla a respeito dos aspectos simbólicos, sociais e culturais atrelados àquele objeto que ele está se dispondo a preservar e que são aspectos que já vieram muito anteriormente durante seu processo de fabricação, né? Então, parabéns, nós temos diversos tipos de parabéns aqui no chat. Que bom. Todos muito contentes com... Tem muitos estudantes aí que eu conheço, outros colegas, que bom. Sim. Eu gostaria de iniciar as perguntas, Ana, te questionando a respeito do retorno da comunidade frente a esses projetos. Como é que foi esse retorno perante o acesso a esses sentidos novos que são trazidos para os objetos, a esses sentidos que são retomados, na verdade, né? A esse processo de produção e valorização do gesto, valorização do profissional, do material remanescente, em prol de uma prática profissional. Então, como é que foi esse retorno? Desculpa, eu comi mosca no comecinho da sua fala, eu confesso que eu estava aqui lendo o comentário. Você falou como a própria comunidade recebeu, ou você está falando de uma dimensão mais ampla? Como foi recebido, né, o projeto? Em qual instância? Pela comunidade diamantinense? Eu não entendi muito bem o comecinho. Em relação às visitas guiadas, né, tanto pela comunidade que abraçou o projeto, acredito, mas gostaria de saber qual foi o retorno deles, tanto em Diamantina quanto em Belo Horizonte, nos dois projetos existentes. Olha, o retorno foi sempre muito positivo, né, porque, na verdade, esse é um universo que fascina muitas pessoas, né, exatamente esse caráter da invisibilidade, ele acaba sendo revelado como algo assim, absolutamente fantástico diante dos olhos daqueles que nunca pensaram sobre esses processos. Então, sempre muito recebidos. Pela comunidade local, assim, é o que, em Diamantina, para começar, isso me dá imensa alegria, assim, que todo o processo foi feito em contato, né, um contato muito íntimo, um diálogo muito humano, tanto com os dirigentes e os associados à Associação do Pão de Santo Antônio, quanto com o bairro mesmo, com a comunidade, com a cidade, a prefeitura nos apoiou, enfim, várias instâncias. Na UFMG, nós tivemos o impacto, eu acho, mais forte, é a passagem, enfim, que pelo menos deixou rastro, porque tem outros que não deixam rastro e a gente não sabe falar sobre eles, né? Mas o que deixou rastro foi a maneira como esse universo acabou, de uma certa forma, ao apresentar caminhos de trabalho para os estudantes que por ali passaram, na época, como estagiários, né, bolsistas, como que todos eles acabaram abraçando esse universo de uma forma, né, muito forte, e alguns estão totalmente integrados, né, ao trabalho com patrimônio gráfico, e aqueles que não estão diretamente são trabalhadores incansáveis também, né, apoiadores, colaboradores. Enfim, um outro ponto assim, importante é o que também esse espaço montado possibilitou em termos de
como vou dizer, de coerência pedagógica para as disciplinas. Eu não sei se você chegou a fazer aula lá, Raquel, mas a gente fazia todas as disciplinas de história do livro, né, e algumas de história da encadernação, e encadernação nesse espaço, né, com a montagem do laboratório também de história do livro. Agora mesmo nós publicamos um livro, né, o Encontros em Torno de Tipos e Livros. Tem um artigo muito bom, os colaboradores todos estão aqui, né, representados. Tem um artigo, inclusive, da Alice Gontijo, que está aqui presente, sobre o trabalho desenvolvido no Laboratório de História do Livro. Enfim, eu acho que o impacto foi sempre muito positivo. Eu tenho certeza disso. Temos mais questões aqui. A Olga Cabral gostaria de saber quanto tempo o livro tipográfico leva para ser desenvolvido e como é possível ter acesso a ele atualmente. Claro. Os que foram desenvolvidos por vocês, né? Ah, tá. Nossa, os que foram desenvolvidos por nós demoraram muito tempo, mas eles não são parâmetro para nada. Porque, na verdade, em nenhum momento demoraram muito tempo. Alguns demoraram mais de 6 meses. Assim, os envolvidos que estão aqui sabem disso. Eu estou falando 6 meses, assim, para usar um eufemismo. Mas é porque, no nosso caso, o que nos interessava não era fazer uma grande produção editorial, mas era manter o museu em atividade, com a presença dos técnicos e dos mestres do ofício. Então, assim, a gente não tinha nenhum compromisso, né, de fato, com essa produção mesmo, porque esses livros eles não entravam dentro de um mercado de editorial. Né, a gente, era até uma tiragem razoável de 500 exemplares, mas eles não entravam dentro desse mercado, eles eram distribuídos. Então, os processos eram longos. Agora, quanto ao tempo da tipografia, isso pode ser, enfim, é uma boa pergunta. Isso demora, isso depende demais dos contextos de produção, né? Dos contextos de produção e da capacidade, da limitação material técnica de cada espaço. Por exemplo, quando a gente começou a montar, inclusive esse foi o grande problema enfrentado pela tipografia em todos os tempos. A necessidade de ter uma quantidade muito grande de material para fazer várias produções ao mesmo tempo, porque a partir do momento, porque é material, as letras são materiais, então, se nós mobilizamos todo o material tipográfico para fazer um em quarto, por exemplo, né, um frente e verso de 8 vamos pensar, 8 blocos, né, 8 manchas gráficas, 8 blocos de tipos, como esse que vocês estão vendo aí nessa imagem, que tem exatamente 4, né, 1, 2, 3, 4 nesses blocos. Enfim, se nós mobilizamos tudo isso, enquanto essa impressão não for finalizada, não é possível passar para a próxima página, porque o material tipográfico tem que ser distribuído. Então, muito interessante, é uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que a gente faz também para tempos mais recuados, né? É uma pergunta de história do livro, sem dúvida. Porque tudo depende, e é uma pergunta de bibliografia material, porque tudo depende, na verdade, do conhecimento que nós temos do acervo do acervo material tipográfico que uma oficina tipográfica detém. Se o acervo dela é muito grande, ela tem muito pessoal, ela consegue trabalhar com rapidez. Ela pode fazer um livro em 2, 3 dias, né, ou menos, enfim. É tão bom de ouvir falar, é tão gostoso você ver alguém que sabe do que está falando, né? É tão bom isso. Bom, Raquel, então, obrigada. próxima pergunta. Ambos os museus continuam em funcionamento? Não, o Museu Vivo Memória Gráfica não está em funcionamento. Ele continua, na verdade, montado, o espaço está lá, tem sido, né, assim, monitorado, né? Mas em 2015 o espaço foi fechado para visitação, porque nós dependíamos para isso, né, da presença de um tipógrafo permanente, da presença de estagiários, e essas figuras elas não puderam ser mantidas dentro de um contexto de contingenciamento econômico da universidade. Entendi. Mas o espaço ainda continua.
E nós usamos o espaço nesse momento, né, assim, para atividades específicas, para dar continuidade aos projetos editoriais e tudo. Ah, tem uma coisa que eu não respondi: como encontrar material tipográfico hoje, né? Assim, da pergunta anterior. Quem está produzindo, né? Tem muita gente, esse é um fenômeno, inclusive isso é algo que é discutido nesse livro, na primeira parte desse livro, Encontros em torno de tipos e livros. Vocês podem baixar gratuitamente lá na página da editora UFMG. É um fenômeno. Assim, nos últimos 10 anos, nós assistimos a um fenômeno mesmo de consolidação de novos espaços de produção tipográfica, que vão em dois caminhos: o caminho patrimonial, como o nosso, que se preocupa menos com uma produção regular e de colocar, né, no mercado do mundo tipográfico, das editoras independentes, os livros em circulação, né? Esse não é exatamente o nosso foco, mas tem vários colegas de São Paulo, Santa Catarina, Belo Horizonte, Minas Gerais, sem dúvida, eu acho que talvez tenha o número mais, né, expressivo, né, dessa produção nesse momento, com o trabalho do colega Flávio Vignoli, na tipografia do Zé, com os colegas dos 62 Pontos, com o pessoal da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Sérgio Antônio, Cláudio Santos, que também estão produzindo. Enfim, tem muita gente produzindo nesse momento. Em São Paulo, a Aquilônio, é muito fácil encontrar isso, uma busca simples, assim, pelos mundos digitais, a pessoa que perguntou vai encontrar essa produção. Eu acho bacana também a gente destacar como esse resgate, ele é um pouco afetivo também, nesse sentido de você resgatar a valorização desse gesto, né? A valorização desse patrimônio, dessa cultura gráfica em si, e tirar um pouco a mecanização, nesse sentido tecnológico da coisa, e trazer a importância do profissional por trás da máquina. Do profissional que vai montar aquela página, eu posso estar usando os termos errados, vai montar o clichê e etc, né? É muito bonito isso. Mais uma questão, agora vamos se encaminhando para o final por conta do horário, né? Há visitações virtuais no período da pandemia? Não. Infelizmente. Nesse momento, nós estamos, na verdade, aproveitando para consolidar os nossos selos editoriais. E o Pão de Santo Antônio está começando agora com um projeto, já temos um título que foi publicado, está lá na página dele, na seção Publicações, e nós demos início com esse projeto a um programa de publicações que é fundado na divulgação de documentos, né, a partir da circulação, né, de documentos facsimilares importantes para a cultura gráfica latino-americana. Publicamos agora um estudo muito bonito que traz sobre uma tipografia uruguaia que chama Imprenta de la Caridad, que foi feito pela colega Marina Garoni, junto com o Luiz e o André, enfim, não lembro agora o sobrenome deles, mas, enfim, colegas uruguaios, e vamos dar continuidade aí ao programa, já estamos com o conselho montado, inclusive tem colegas do conselho presentes aqui. Mas destaco que é possível visitar os sites e os portais desses projetos. Exatamente. E os sites estão bastante. E os sites, sobretudo do Museu Vivo Memória Gráfica e o da Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica, eles são sites bem dinâmicos, que trazem documentos, dá para baixar livros que estão gratuitos, né, distribuição gratuita, né, universal e tudo. Uma última pergunta, então. O patrimônio gráfico e a cultura gráfica são categorias estabelecidas no campo da história do livro ou são de outros campos? Boa pergunta. Olha só, a cultura gráfica é uma noção que tem ganhado força na América Latina.
mas que, vamos dizer, ela não está totalmente estabelecida com relação a outros enunciados. E para falar sobre isso, vale a pena contar uma historinha. Então, a história do livro, ela se consolida a partir desse enunciado, né? História do livro, sobretudo, enfim, não significa que outras disciplinas, inclusive as formalistas dedicadas aos processos de análise material do livro, já não existissem, muitas desde o século XIX, né? Isso é outra coisa. Mas a história do livro como disciplina, né? Preocupada em compreender também os arranjos socioprofissionais, né? As práticas socioculturais constituídas em torno desses processos, ela se consolida como disciplina, sobretudo a partir da década de 50 e renovada na década de 80, com a publicação dos trabalhos do Henri Jean Martin e do historiador, na verdade, bibliógrafo, né, historiador Mackenzie, né, junto a uma ampla historiografia francesa que é constituída também nesse período. No mundo anglo-americano, a gente tem uma presença forte, né, da bibliografia material, mas alguns trabalhos também que, como Elizabeth Eisenstein, né, que é uma grande figura que vai, inclusive, se opor, de uma certa forma, à tradição historiográfica francesa, e Elizabeth Eisenstein já traz também uma análise macro, no sentido de identificar a maneira como os impressos incidiram na constituição de alguns contextos socioculturais que marcaram profundamente, né, diferentes períodos históricos e, sobretudo, no caso da chegada do impresso, o século XV e XVI. Então, durante muito tempo, a história do livro ela foi história do livro. Só que o que acontece é que a história do livro não é só a história do livro, é uma história dos impressos, né? E isso foi ficando cada vez mais claro no interior de um grupo, né, da historiografia francesa, liderado pelo historiador Roger Chartier e outros mais, né? Que acaba propondo um novo enunciado, que é o enunciado cultura escrita, que vai tentar exatamente fazer o quê? Abrir as fronteiras, né, que limitavam semanticamente o enunciado história do livro. Peraí, essa história não é do livro, essa história é dos impressos. E, sem dúvida nenhuma, isso foi uma abertura muito importante, porque a comunicação, inclusive, com campos da história da educação, da história da literatura, tudo ficou muito mais fluido, né? E um caráter assim mais técnico, que estava vinculado à análise material dos objetos impressos, não só impressos, manuscritos impressos, enfim, dos objetos da cultura escrita, acabou sendo, né, ampliada. Agora, em seguida, um historiador, na verdade, um paleógrafo italiano, que inclusive faleceu há pouco tempo, Armando Petrucci, ele vai propor um outro enunciado, também no sentido de fazer um confronto com esse de história do livro, que é a cultura gráfica. E ele acabou seguindo, na verdade, um programa que ia muito além, né, da página manuscrita e da página impressa, estudando todo tipo de inscrição, o que gerou uma abertura sem precedentes para o campo, que deu uma grande contribuição. Mas, na verdade, esse enunciado cultura gráfica pelo Petrucci, ele acabou não sendo assim absolutamente absorvido, como foi o cultura escrita. A não ser agora, há pouco tempo, a partir de 2010, sobretudo com a criação da Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica, mas já antes, ele acabou sendo absorvido exatamente pela sua vocação semântica de indicar o modo de produção e não o objeto da cultura escrita. Não sei se você concorda. Isso está em debate. Há pouco tempo, eu estou falando tudo isso para dizer que isso não é conclusivo, né? Há pouco tempo nós fizemos um grande debate sobre isso no México, na apresentação da Rede Latino-Americana, com a presença, inclusive, do Roger Chartier, que chegou a escrever um artigo sobre o tema. E esse artigo, ele está na página da Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica. Então,
Se você se interessar por isso, a pessoa que perguntou pode ir até a página e ler. É um artigo que está numa revista espanhola, escrito em espanhol e curtinho, pode ter uma visão um pouco mais ampla disso. E, além de tudo, para completar assim, a confusão dos enunciados, no mundo anglo-americano, o termo cultura gráfica é utilizado, sobretudo, no universo da história da arte, para indicar os trabalhos todos constituídos dentro do mundo gráfico sobre papel. Exatamente. Que são as gravuras, verdade. Que são as pinturas sobre papel e tudo isso. Então, faz muito sentido, né, essa dúvida e essa discussão, essa reflexão a respeito dos termos, porque, querendo ou não, é um local de reconhecimento, né? Faz muito sentido, faz muito sentido. Isso, na verdade, assim, tudo isso para dizer que a questão ela não tá, a questão está colocada, né? A gente não tem ainda um ponto de chegada. Isso está sendo discutido e rediscutido, né? Acho que isso é importante. Nossa, muito também, bacana. Claro, ainda está em aberto e sobre espaço de reflexão, né? Muito obrigada, Ana. Te agradeço muitíssimo por aceitar o convite. Acho que todo mundo concorda que a fala, os projetos são fantásticos. Convido todos a visitarem os portais desses espaços, desses projetos. Acredito que vocês vão adorar, vão se